Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Camelot 3000, né, edição de luxo, Mike Barr e Brian Bolland, nesse clássico aqui, né, lá dos anos 80, Camelot 3000. Realmente, quando eu li isso aqui pela primeira vez, né, eu fiquei realmente encantado aqui, que história diferente, que coisa totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a ler em quadrinhos, que eram super-heróis, né, Turma da Mônica, Disney, e ver essa história aqui totalmente diferente, sem nenhum herói, sem nenhum super-herói, né, desses conhecidos, seja da Marvel ou da DC, e uma história incrível aqui, muito bem escrita e muito bem desenhada, que me pegou logo de cara, assim, quando eu li a primeira edição. Elas começaram a sair pela editora Abril nas páginas do formatinho do Batman, né, e após essas histórias foram migradas para a revista dos Super Amigos, que saiu também pela Abril, né? Na época era um formatinho chamado Super Amigos, que inclusive tinha até mais páginas, né? As páginas normais eram 84 páginas de um formatinho normal e eram edições mais grossas de 132 páginas, eram mais caras. Inclusive eu só consegui comprar 5 edições e não pude ver o final dessa saga aqui justamente por conta disso. E a gente tem essa belíssima capa aqui desenhada pelo Brian Bolland, que por sinal nessa edição, nessa fase, nessa saga aqui de Camelot 3000, está realmente desenhando muito, mas muito mesmo. Realmente está assim demais a arte do Brian Bolland em Camelot 3000. Tá aqui essa belíssima capa. Temos também aqui a lombada, Camelot 3000, né, edição de luxo, Mike Barr e Brian Bolland, DC Comics. E temos aqui a contracapa também, né? Chegou a hora, né? Aí temos aqui uma introdução daquilo que tem lá dentro, né? São 324 páginas de quadrinhos reunindo as edições de 1 a 12 de Camelot 3000. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro? Vamos ver o que traz pra gente esse clássico aqui dos quadrinhos que marcou época, né? E ainda é bom de ler e bom de ver por conta da arte até hoje. Olha que guarda bonita, né? Classuda, né? Parece uma coisa realmente de realeza, né? Afinal de contas, nós temos aqui o personagem principal, o Rei Arthur, né? Camelot 3000, Mike Barr e Brian Bolland, ok? E aí temos aqui o Retorno a Camelot, é uma introdução, né, a essa nova edição aqui que a Panini está lançando, relançando, lançou e relançou, né? Eu acho que ainda tem à venda, né, lá no site da Panini. É uma introdução muito bacana também, contando bastante aqui e atualizando e realmente colocando a gente a par aqui, né, de tudo que aconteceu em relação a Camelot 3000, né? Temos aqui a nossa primeira edição, onde começa a nossa história aqui, né? Onde nós vemos uma Inglaterra no futuro, um futuro distante ali, onde a Inglaterra está sendo aqui destruída, invadida por forças alienígenas, né? As pessoas estão morrendo, estão sendo dominadas ali, e aí surge o nosso primeiro personagem aqui, que é o Tom, né? Esse cidadão aqui, ele está aqui com sua família, que acaba morrendo aqui, atingida por raios aqui dessa nave alienígena. Ele vai se abrigar, né, em um monumento ali antiquíssimo e famoso por ser envolto em magia, né? E é uma escavação arqueológica e ele é um dos membros, né, pelo menos um dos membros juvenis dessa escavação ali arqueológica. Ele busca, né, proteção para que ele também não morra por conta desses alienígenas, e ao invadir invadir não, porque ele tinha acesso, né, a essas instalações aí, ele acaba de forma até acidental ali, né, acordando, digamos assim, ou trazendo de volta, fazendo com que o Rei Arthur ele volte, né? E aqui nós temos o Rei Arthur, né, voltando e dizendo que ele é o Rei Arthur Pendragon, rei da Bretanha e senhor do Império Romano. É o momento aqui que ele volta, né? E existe uma lenda que dizia que o rei Arthur voltaria assim que a Inglaterra, né, que fosse necessário a presença dele novamente, né, que a Inglaterra precisasse dele, ele retornaria, né? E aí nós vamos ver aqui que logo de cara ele vai enfrentar os alienígenas que estavam perseguindo o Tom e conseguiram invadir também essa instalação, e o Tom vai ficar encantado porque afinal de contas ele sozinho
na mão, né, consegue derrotar esses dois alienígenas, matar esses dois alienígenas ali. E aí começa toda a nossa história, toda a nossa aventura, tem início aqui, né? A gente vai ver então, né, o retorno de vários desses personagens. A gente vai ver que uma das primeiras atitudes do Rei Arthur junto com o Tom é trazer ali o Merlin de volta, e para isso, né, eles vão até a Stonehenge, né, que é aquele monumento famosíssimo que tem lá na Inglaterra, místico, né, antiquíssimo. E aí eles trazem ali nesse momento o Merlin de volta, né? Que é o mágico ali, aquele mago supremo ali que atuava ao lado do rei Arthur lá na antiguidade, né? E a partir daí, né, o rei Arthur vai recuperar, através da magia de Merlin, ele vai recuperar sua espada, Excalibur, né? Só que o Merlin vai fazer com que essa espada novamente fique presa, né? Para que somente o Arthur consiga tirar e que todos, né, possam ver que ele é o único capaz de mover essa espada, para que todos reconheçam que ele é o verdadeiro Arthur, né? Afinal de contas, nós estamos em tempos futuros, né? No futuro não é nem o nosso tempo, é um tempo bem no futuro ainda, né? E aí vai começar toda essa aventura, o Arthur vai retirar sua espada, todos vão ver que ele é o Arthur verdadeiro. E aí, né, ao retirar essa espada, você vê que a arte, né, gente? Vocês estão vendo a arte aí, é uma arte absurda, né? Uma arte belíssima, uma arte incrível, né? Em todos os detalhes, seja por conta de uma expressão, de uma mão, né? Cenários, o movimento. Olha o Arthur levantando o braço aqui após retirar a espada, né? Isso é incrível, é realmente, olha ele pegando, né? A sequência da mão pegando aqui o cabo da, da espada, né? A gente vê realmente uma arte maravilhosa aqui do Brian Bolland, né? E aí, quando o Arthur tira a espada, né? Esses raios de energia, né? Essas bolas de energia aqui, é que vão despertar esses cavaleiros, né? Não vão ser todos os cavaleiros que vão ser despertados, mas em alguns desses serão despertados. Entre eles está aqui a Guinevere, né, que era a esposa, a rainha Guinevere do rei Arthur, né? Então, e aí a gente vai ver todos esses aí despertando, né? Inclusive o Lancelot, que aqui no caso presente, é um francês riquíssimo, né? Dono de uma multinacional, né? De uma empresa internacional, na verdade, né? A Guinevere era uma guerreira, uma capitã da guarda, e ela é desperta, né? E ela se vê ali, reconhece quem ela é, reconhece Arthur, o Lancelot também, com a sua riqueza, inclusive ele tem um satélite natural, né, que fica orbitando a Terra, e é nesse satélite ali que vai ser fundada a nova Camelot, que vai ser a base do reino ali do rei Arthur, né? E aí tudo vai começar a acontecer aqui, né? Aí nós já temos a apresentação da Morgana Le Fay aqui. Essa capa aqui, né, essa capa da edição 3, ela é muito marcante para mim, porque ela é a capa da edição 1 do formatinho Super Amigos da editora Abril, né? Veio com essa capa aqui, com o Rei Arthur segurando, desse mesmo formato aqui. E escrito aqui Super Amigos, né? E essa imagem aqui do Rei Arthur segurando a espada, né? Era uma revista mista que vinha histórias do Batman, Mulher Maravilha, Moça Maravilha, Guerreiro, Novos Titãs do Jorge Pérez e do Marv Wolfman, vinha nessas edições aí de Super Amigos também, né, nesse formatinho. Realmente era uma edição muito boa de se acompanhar, mas era mais cara e infelizmente eu não pude, como eu disse, continuar, né? E a gente vai vendo aqui a trama total, realmente é um quadrinho muito bonito, um quadrinho com uma história muito bacana. A gente vai ver que os erros do passado eles vão voltar a se repetir, como por exemplo o caso amoroso, né, a traição da Guinevere com o Lancelot, traindo ali o rei Arthur, né? A gente vai ver que tudo isso vai voltar a acontecer. A gente vai ver esses guerreiros, né? esses cavaleiros da Távola Redonda ali sendo novamente reunidos, despertados, né? Redescobertos ali. Só que o interessante aqui é que eles não voltam exatamente como eles eram, né? Eles eram todos ingleses, né?
Inglaterra de séculos e séculos atrás, mas eles voltam aqui de uma forma diferente, digamos assim, reencarnados. O único que volta realmente ali, que voltam realmente como eles são ali, é o Rei Arthur, o Merlin e a Morgana Le Fay. Todo o resto ali volta, digamos assim, reencarnado, digamos assim, em pessoas diferentes, né? Como por exemplo, temos aqui um guerreiro japonês, né? Temos pessoas de várias nacionalidades, e um dos fatos mais interessantes aqui é que é, Tristão, né? O Tristão, o Cavaleiro Tristão, ele volta, né, num corpo de mulher. E isso vai dar uma polêmica, deu uma polêmica enorme na época e deu muita história realmente, né? Assim, para ser falada, para ser comentada, criticada, elogiada, apoiada, rejeitada na época, né? E é uma história que acaba ultrapassando, né, o seu tempo e chegando ao nosso tempo aqui, porque essas mesmas discussões, essas mesmas polêmicas acabam ainda existindo nos dias de hoje, né? Olha que desenho maravilhoso, que belo desenho realmente, Brian Bolland realmente detonando aqui na arte, né? Esse quadrinho aqui foi um quadrinho que realmente deu muito trabalho, né? Era um quadrinho que era para ser feito em 12 meses, em um ano, né? Tinha um prazo de 12 anos para ficar pronto, mas acabou ficando pronto muito mais do que isso, porque o Brian Bolland, por conta dos desenhos serem muito minuciosos, né? Ele desenhar muito bem, acabou atrasando bastante ali é, a entrega das edições, né? E aí atrasou muito, muito mesmo, né? Inclusive, né, você imagina que era uma época aí que hoje a gente tem, né, esse correio eletrônico, é tudo digital, tudo informatizado. Gente, olha que quadro bacana esse aqui, gente. Olha que cena, né? Que cena dos quadrinhos nós temos aqui. Arthur com todos os seus novos cavaleiros, antigos novos cavaleiros, né? Merlin ao fundo. Que cena incrível aqui. E aí eles entram, né? Eles se unem aqui para a sua primeira batalha, né? E como eu estava falando, né? Hoje a gente tem tudo eletrônico, a gente tem tudo digital, né? Mas na época essas coisas, essa troca que havia entre o Mark Barr, né, que ficava nos Estados Unidos, e o Brian Bolland lá na Inglaterra, né, era tudo feito através de navio, ou seja, o Mark Barr mandava os roteiros para o Brian Bolland, ele lia, aí chegava lá na Inglaterra por navio, né, por correspondência, através de navio lá na Inglaterra, ele desenhava isso tudo lá, né, e depois ele tinha que mandar de volta, né, por navio também até chegar aos estúdios lá da DC Comics, né. Isso obviamente causou também muito problema, muita confusão ali na própria DC Comics, né. Foi realmente um transtorno esse atraso todo, né? E as pessoas estavam gostando, as pessoas queriam a continuidade, né? E essa foi feito um projeto aqui, né, para que esse fosse digamos, a primeira graphic novel, né, da DC Comics, ou pelo menos uma das primeiras, né? E houve esse atraso todo. Nessa parte aqui é uma parte muito interessante, que a gente vai ver aqui a Morgana Le Fay contando aqui como que ela conseguiu, porque afinal de contas ela está por trás dessa invasão alienígena toda, né? E ela conta então como que ela conseguiu, né, essa invasão alienígena. Ela vai até esse planeta através de seus encantamentos, ela conta toda a sua história. O interessante aqui desse quadrinho também é que a gente tem um resumo de, da história de alguns personagens desde a época antiga, lá de séculos passados, né? Revivendo a nossa memória, ou pelo menos aqueles que sabiam da história, e quem não sabe a história, trazendo para essas pessoas um resumo da história de alguns personagens, pelo menos dos personagens que seriam aqueles mais de destaque aqui, né? E aí nós temos também a Morgana contando como que ela conseguiu esse exército de alienígenas, né? Mostrando que ela foi para esse planeta e que lá ela encontra águas que dão a ela ali
revigoramento ali, digamos assim, físico, né? Só que ao mesmo tempo que essas águas estão dando um vigor, um revigor a ela, elas acabam também afetando ela com uma doença, que é essa doença aqui, de pele, né, que acaba que está crescendo e está dominando o corpo dela, né? E aí a gente fica sabendo então como que ela conseguiu esses alienígenas ali, ela cuidou deles, ela ensinou eles várias técnicas, né? Você vê que ela foi uma professora para esses alienígenas, ensinando eles várias coisas ali. E aí ela forma esse exército e volta então aqui para a Terra, né, para o nosso planeta, e começa a invasão dela e começa pela Inglaterra, né? A gente vai vendo, como eu disse, os erros vão se repetindo, né? O caso entre Lancelot e Guinevere volta a acontecer, eles voltam a se apaixonar, né? E acabam novamente traindo o rei Arthur, né? E a gente tem cenas e momentos muito interessantes aqui nesses quadrinhos. É um quadrinho clássico, é um quadrinho que realmente traz para a gente uma história muito consistente, com um roteiro excelente, com uma arte maravilhosa. E olha só, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o Tristão, né? Ele se vendo aqui como ele era, a aparência dele, né, como homem, só que agora ele aqui no corpo de mulher, ele deseja voltar a ser esse homem, ele quer ser esse homem novamente, ele quer viver num corpo de homem novamente, como ele vivia antes, e ele quase, né, por um momento aqui, ele pensa em trair o rei Arthur para então conseguir voltar, né, a ter esse corpo de homem ali, principalmente depois que ele sabe também da existência da Isolda. Afinal de contas, Tristão e Isolda, né? Inclusive tem até filmes, né? Poemas, livros sobre isso, Tristão e Isolda, esse amor aí, né? E ele quer ser novamente, estar novamente num corpo de homem ali, né? E é muito interessante porque fica essa luta dele interior, né? Afinal de contas, antes ele se reconhecia como uma mulher, mas agora que ele tem a consciência de que ele é Tristão, ele não se reconhece mais nesse corpo de mulher, querendo ter e ser homem novamente. Isso aí realmente, né, traz muita discussão, é um tema atual, né, que muita gente vê é, é, no, nos dias de hoje. É um tema delicado, né, que a gente nem sabe muito bem o que falar, porque de repente a gente fala alguma coisa que alguém pode se sentir ofendido, mas é só retratando para vocês mesmo que traz esse tema aqui, né, traz todas essas questões, traz todos esses pensamentos, e em uma época em que isso não era muito abordado de forma livre como é hoje, né? Para vocês verem como que os autores aqui, eles foram corajosos em trazer temas, né, como esses aqui lá no início dos anos 80, né? Uma época realmente totalmente diferente da época de hoje, com um pensamento diferente, né? Uma geração diferente da geração que nós temos hoje. Inclusive nós temos aqui o beijo entre elas, no caso, entre Tristão e Isolda, só que o Tristão no corpo de mulher, né? E talvez essa seja a imagem aí, não sei dizer se esse foi o primeiro beijo dos quadrinhos entre duas pessoas do mesmo sexo, mas nós tivemos isso aqui lá nos anos 80, né? Nós tivemos uma polêmica aí com o quadrinho, né? A Cruzada das Crianças, né, por conta de ter também um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo lá. Só que isso já aconteceu há muito tempo atrás, né, lá no início dos anos 80, aqui nas páginas de Camelot 3000, né? É um quadrinho realmente cheio de camadas, é um quadrinho emocionante, com muitas histórias individuais de cada um e uma história coletiva aqui, que é a tentativa de vencer esse exército, vencer as tramas de Morgana Le Fay, e ao mesmo tempo nós temos essas histórias individuais, esses dramas individuais de cada um, como essa traição, novamente a traição do Lancelot com a Guinevere. Tem algumas cenas de nudez, como vocês podem ver, né? Engraçado que muitas dessas cenas, inclusive a cena do beijo, essas cenas
de nudez, na primeira publicação que a Abril fez, né, de Camelot 3000, essas cenas todas foram cortadas, né? Só depois, de uma republicação, né, mais tarde, que a Abril, então, realmente mostrou todas essas cenas. Foi um quadrinho mais luxuoso e foi um quadrinho que era só de Camelot 3000, né? Então eles mostraram, eles realmente, eles publicaram na íntegra todas as cenas aqui de Camelot 3000. Mas na primeira vez, né, essas cenas de nudez e essas cenas, né, do beijo, por exemplo, né, tudo isso foi cortado na primeira publicação lá da Editora Abril, lá nos anos 80, né? É um quadrinho realmente que vale a pena ser conhecido, é um clássico, né? A gente pode realmente dizer que esse aqui é um clássico lá dos anos 80 e um clássico aqui dos quadrinhos. A arte realmente é belíssima, olha quanta ação tem aqui nessas duas páginas, né? Olha as cores, olha esse desenho, né? Como foi caprichado tudo isso aqui, que tempo realmente foi perdido para dar tanto detalhe, tanto capricho aqui a essas cenas de Camelot 3000. As perspectivas que nós temos, né, da arte, né, a profundidade, realmente é muito, muito bonito de se ver a arte de Camelot 3000, né? E aí nós temos temas aqui religiosos, nós temos temas de amor, de religiosos, temas de traição, esses temas envolvendo, né, essas questões de sexualidade, né? E temos tudo isso. E o mais interessante, né, que em relação ao Tristão, essa aqui é uma cena muito interessante, porque nós vamos ver aqui o Tristão, ele abusando sexualmente, na época, lá séculos atrás, quando ele era um desses cavaleiros do rei Arthur, né, nós estamos vendo aqui o rei Arthur afogando e assassinando o próprio filho. Isso aqui faz parte dessa mitologia do rei Arthur, né, onde ele acaba matando um dos filhos bastardos dele, afogado ali, né? Enquanto isso, o Tristão com outro cavaleiro estavam abusando sexualmente da mãe da criança, né? E o interessante, porque aqui o Tristão, ele quer deixar esse corpo de mulher também, não só porque ele não se enxerga naquele corpo, mas também porque aqui dentro do quadrinho, tá, pessoal, entendam isso, dentro desse quadrinho e dentro do contexto dessa história aqui, o Tristão, ele considera que ele está em um corpo que é inferior, afinal de contas, ele via a mulher como um objeto, né? Como alguém que ele pudesse usar. Por isso, inclusive, como nós vimos aqui, essas cenas de abuso sexual aqui do Tristão. Não são cenas explícitas, mas o texto deixa muito claro aqui que houve esse abuso ali, né? Então o Tristão ele não consegue se aceitar também, não só pelo fato de que ele quer voltar a ter o corpo de homem, mas como ele acha que ele está num corpo inferior, né, ali também. E são todas essas questões aí que trazem muita polêmica, trouxe muita polêmica para a época e traz traz, digamos assim, temas para muita conversa hoje em dia ainda, né? Realmente é um quadrinho que tem muitas camadas, é um quadrinho que realmente conquista e empolga a gente quando a gente está lendo, né? A gente se sente empolgado, a gente se sente com vontade de continuar lendo e quando acaba, né, a gente fica, poxa, acabou, né? Mas realmente essa saga aqui é uma saga completinha, muito bem escrita, né? Muito bem desenhada, como vocês estão vendo aqui, como vocês, né, estou virando as páginas, vocês estão tendo essa oportunidade de ver essa arte toda aqui do quadrinho, mas acima de tudo o texto, né, o roteiro, ele é realmente magnífico, né? Ele envolve a gente, ele realmente transporta a gente para esse mundo futurístico aqui de Camelot 3000, que faz toda essa mistura entre o passado e o futuro, entre o moderno e o arcaico, né? Entre a época medieval e um futuro totalmente tecnológico, né? E realmente a gente fica encantado com tudo isso. No final aqui
das contas, né? A gente tem o rei Arthur e seus cavaleiros, pelo menos alguns que sobraram, porque há mortes aqui, né? Alguns cavaleiros acabam morrendo durante essa jornada, eles chegam até o planeta de onde saíram esses alienígenas. E eles acabam descobrindo lá que, na verdade, esses alienígenas ali, né, eles também foram forçados, eles também foram enganados, eles também estavam ali atuando de forma forçada para a Morgana Le Fay, né? E eles acabam descobrindo que também esses alienígenas, de uma certa forma, são vítimas da maldade e da ambição da Morgana Le Fay, né? E aí eles passam, então, de uma certa forma, atuar. Aqui está aqui a rainha, né? Eles são uma espécie de um formigueiro, digamos assim, né? Está aqui a rainha que coloca os seus ovos, e de seus ovos saem ali os seus filhotes, que são esses alienígenas que invadiam a Terra, né? E essa rainha, então, começa a falar ali que ela, né, quer a libertação de seus filhotes, que ela não quer mais que seus filhotes sirvam, né, de soldado e sejam tão massacrados e humilhados pela Morgana Le Fay como eles vêm sendo durante todos esses anos ali, desde a chegada dela, né? E aí a gente tem, né, toda a resolução, porque são várias situações que chegam a um clímax. A gente vai ter aqui o Merlin, né, acaba sendo capturado. A gente vê que o ex-noivo, porque a Tristão, né, estava para casar quando ela se descobriu não ser quem, quem ela era, mas de se descobrir que era o Tristão, né? Então esse noivo fica vingativo, esse noivo ele quer vingança em relação a ela, né? Então são várias camadas, são várias histórias pessoais, individuais, que estão envolvidas dentro desse todo que é essa história aqui de Camelot 3000 pela salvação da Terra, né? Porque na verdade não virou só a salvação da Inglaterra, mas a salvação de toda a Terra. Então todas essas questões elas vão acabar sendo resolvidas aqui, né? A gente vai sentir tristeza em alguns momentos, porque alguns desses personagens que são cativantes, eles acabam morrendo, como eu já disse, e eram personagens que a gente pensava que não morreriam, né? Que afinal de contas a gente pensava que chegariam até o fim ali, mas eles acabam então morrendo ali, né? E tudo acaba se resolvendo, tudo acaba sendo resolvido, não exatamente como a gente esperava, como a gente imaginava, mas de uma forma realmente muito bem detalhada e muito bem escrita aqui, e que realmente causa um certo impacto na gente, mas de toda forma acaba trazendo uma satisfação, porque a gente lê uma história realmente muito bem escrita e muito bem elaborada, né? Aí no final nós temos aqui a vitória, né, que o rei Arthur acaba se sacrificando, né? Infelizmente ele é um dos que acabam morrendo ali, e as pessoas então comemorando ali a vitória, que é o fim da guerra, né? Essa guerra mundial, essa guerra intergaláctica, digamos assim, e a Terra fica liberta ali, né? E as pessoas então podem seguir o seu caminho. E um dos caminhos, e um dos finais aqui interessantes, é que o Tristão ele acaba realmente ficando ali, né? Ele acaba ficando ali junto com a Isolda, ainda se renegando muito, relutando muito, porque não consegue, né, voltar a ter o seu corpo de homem, mas acaba então ficando ali, né, com a Isolda. E também o Lancelot acaba terminando ali com a Guinevere, né, já que o rei Arthur morreu, eles ficam com o caminho livre para seguirem ali, né, com o seu romance, com o seu amor, né? E no final aqui da história termina com esses seres aqui, né? E esse ser aqui retirando uma espada, como se em outro universo, né? Em um outro universo, em uma outra realidade, na verdade, também existisse um rei Arthur que também chegou ali para libertar o seu mundo, né, de perigos, e libertar o seu mundo, assim como o rei Arthur, né, fez no nosso mundo aqui. E assim termina a nossa história, mas com uma mensagem.
e a jornada jamais termina, né? É realmente um quadrinho que vale a pena ser lido. Gente, se vocês não leram ainda Camelot 3000, é uma dica aí para que vocês possam ler uma ótima história, uma história intrigante e instigante, né, que vai prender vocês certamente do início ao fim, né? E aí nós temos alguns rascunhos aqui alguns esboços originais do Brian Bolland, né? Temos aqui ele em seu estúdio, né? Na época, lá nos anos 80, desenhando aqui, né? E estamos vendo aqui alguns esboços com a arte finalizada também, né? É um pouco de extra aqui no final. E aqui nós temos, né, o Mike Barr e o Brian Bolland aqui juntos, né, nessa foto, né? E realmente um clássico dos quadrinhos, Camelot 3000, tá, pessoal? Recomendo bastante aqui que vocês conheçam esse quadrinho, porque é um quadrinho que vale muito a pena ser conhecido. Pessoal, é isso. Um grande abraço, obrigado pela paciência e fiquem com Deus.